Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais essa semana na nossa casa de oração. Obrigada pela presença de todos. Vamos fazer a nossa leitura da Agenda Cristã pelo Espírito André Luiz, de Francisco Cândido Xavier. Conclusões naturais. O paciente jamais desespera, o inquieto reclama, agora ou depois. O corajoso suporta as dificuldades, superando-as. O temerário afronta os perigos sem ponderá-los. O iluminado brilha, o teórico fala excessivamente. O irmão estuda o processo de amparar. O adversário observa os recursos de ferir. O homem comum ajuda conforme as inclinações. O cristão auxilia sempre. Então vamos elevar o nosso pensamento à espiritualidade maior, nos conectar com Deus, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui para receber as energias, as bênçãos que precisamos. É um momento importante. Cada um tira para si, que tiramos, para nós mesmos. Muito importante esse momento, então agradecemos sempre a oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a presença do Senhor Deus, do nosso irmão. Ele vai nos brindar com a palestra, com os ensinamentos. Então vamos agradecer, fazer uma oração para começar a nossa palestra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, devedores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja e assim será. Obrigada, Senhor, por mais esse momento. Sobre isso. Boa noite a todos. Boa noite. Sempre, em primeiro lugar, lembramos de agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos, mentores e protetores, por mais a oportunidade que recebemos para aprender a falar e, principalmente, praticarmos os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus, através das mensagens e das parábolas e através das obras básicas codificadas por Allan Kardec. O tema desta noite, recomeçar melhor. Eu trouxe como referência uma delas, um livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Divaldo Pereira Franco e pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Este livro, ele faz um relato sobre o período da pandemia, Covid-19. Quem tiver interesse em ler, ou quem já leu, sabe
da importância e de quantas informações que tem dentro daquele livro que estão acontecendo e que vão ainda acontecer. Então, para quem está dentro da doutrina espírita, é muito interessante a leitura desse livro. Cá embaixo, no livro Conferências Radiofônicas, que foi escrito em 1937, ele traz o tema A Finalidade da Existência Terrestre. A nossa estadia na Terra é breve e o que temos para aprender é tudo. Os antigos filósofos repetiam cotidianamente a sentença: a vida é breve e a arte é longa. Não é a vida que é breve, porque a vida é eterna, como disse Jesus, mas sim a nossa passagem pelo mundo. A vida, em sua significativa expressão, perpetua-se através dos tempos. Vivemos sempre, caminhamos, como os mundos e os sóis, pela eternidade afora, sempre crescendo, sempre progredindo, engrandecendo-nos em sabedoria e em virtudes, para nos aproximarmos do foco supremo e perene da verdade absoluta, que é Deus. A nossa estadia neste planeta, segundo nos ensina o Espiritismo, tem por único objetivo apressar esse engrandecimento, preparar a nossa mentalidade e o nosso caráter para que novas terras e novos céus brilhem em nossas almas, ainda atrasadas e indecisas. Ao longo deste período de recolhimento que nós tivemos, 2 anos e meio mais ou menos, devido à pandemia da Covid-19, que nós podemos considerar como uma das partes das provas e expiações tantas vezes colocadas pelos ensinamentos da doutrina espírita. Nós observamos os mais diversos comentários durante este período. E entre eles, ouvimos muitas vezes: espero que tudo isso acabe logo para que tudo possa voltar ao normal. Falamos muito e nem percebemos que, na maioria das vezes, as nossas palavras saem direto da boca, sem passar pelo crivo da razão e nem pela fé raciocinada, que é o que nos recomenda sempre os ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Se a grande maioria está ansiosa e desejando que tudo passe rapidamente para que possa voltar ao normal, significa que esta grande maioria não entendeu nada daquilo que está acontecendo no nosso pequenino mundo de provas e de expiações. Se tudo voltar ao normal, como muitos desejam, significa que nada se modificou para melhor, que continuaremos vivendo e correndo atrás dos bens materiais, que manteremos o orgulho, o egoísmo e todos os seus derivados
em plena atividade, ocupando nossa mente e nosso coração, e que não temos a mínima noção do que significa respeitar as leis divinas e as leis humanas. Se tudo voltar ao normal, significa que continuaremos usando nossos atos, palavras e pensamentos apenas para o nosso bem-estar e esquecendo dos ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus. Fazer a outros aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós e não por nós, pois cada um deve fazer o seu próprio caminho evolutivo. Se tudo voltar ao normal, significa o desrespeito para com o próximo, para com o meio ambiente e a natureza, a falta de educação geral, o precário sistema de saúde, de transporte coletivo, as péssimas condições de higiene e de trabalho, a discriminação das pessoas nas mais diversas situações, as aplicações das leis civis de maneiras diferentes e por aí vai. Por tudo isso, mais algumas coisas que ainda vão acontecer, Allan Kardec, Leon Denis, Caio Bachutel, Bezerra de Menezes e tantos outros trabalhadores de moral elevado já falavam há muitos anos atrás sobre as modificações necessárias de um mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Leon Denis, no seu primeiro livro, Depois da Morte, de 1897, já nos alertava: vinde saciados nesta fonte celeste, vós todos que sofreis, vós todos que tendes sede de verdade. Lembra-te que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que viestes procurar neste mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades terrestres, dilata as tuas aspirações sobre o céu luminoso. Lembra-te que tudo o que for material é efêmero. Mas duas coisas resplandecem acima da miragem das glórias mundanas: são a sabedoria e a virtude. Conquista-as por teus esforços e, alcançando-as, elevar-te-ás acima do que é passageiro e transitório, para só gozares o que é eterno. E hoje, diante de todas as situações que nós estamos vivenciando, ainda encontramos pessoas querendo que tudo volte ao normal. Ou seja, as glórias mundanas e os prazeres passageiros e transitórios. Esta situação atual nos mostra como temos sérias dificuldades em dar um passo à frente, como demoramos em sair da nossa zona de conforto
independente de religião ou crença ou classe social. Como temos sérias dificuldades de caminhar para a frente e para o alto, conforme nos ensina esta doutrina consoladora. Como é demorada a nossa modificação em relação aos ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus. O espírito amigo Camilo, através de Raul Teixeira, no livro Educação e Vivências, nos ensina: saudemos a nova era do espírito imortal, saindo a campo para que o culto do bezerro de ouro, ou os cultos dedicados ao homem velho e suas manias, sejam banidos em definitivo, a fim de altearmos o coração dispostos e as mãos operosas, cooperando para que esses tempos de grotescas ocorrências cedam ao tempo melhor, quando nos reuniremos todos num único rebanho, sob a vigilância de um só pastor, que é e sempre será o Mestre Jesus. Se nós não nos modificarmos para aprendermos a respeitar as leis divinas e as leis humanas, continuaremos sempre voltando ao normal, ainda por muitos e muitos séculos, pois a cada um será dado de acordo com as suas obras e os seus merecimentos. A doutrina espírita também nos ensina que a vida continua após a morte do corpo físico e que ocupamos no espaço o lugar de acordo com a nossa evolução e transformação para melhor através da nossa reforma íntima. Nos ensina o Mestre Jesus que na casa de meu Pai existem várias moradas e que seremos levados até aquela que está de acordo com a nossa evolução moral e espiritual. A ajuda de toda a espiritualidade amiga será sempre eficiente para quem quer ser ajudado. Isto é, ajuda-te, o céu te ajudará, fazendo a nossa pequenina parte, sempre da melhor maneira possível, num novo recomeço. Temos necessariamente que fazer sempre aquilo que nos cabe. Não ficarmos aguardando que o nosso protetor, que o nosso mentor, que o anjo da guarda vá fazer por nós e nós ficarmos ali sentadinhos, sem mover uma única oportunidade, sem mover os pés, sem sair do lugar. Sempre temos que fazer a nossa parte, mesmo que seja pequenina, mas com boa vontade e interessados em nos melhorar. Também nos ensina esta doutrina consoladora que a nossa transformação é lenta, mas ela é constante, pois a cada novo período encarnado no plano terreno, adquirimos novos conhecimentos, que vão se juntar às experiências de vidas anteriores, e assim
vamos nos transformando para melhor dentro da nossa caminhada evolutiva. Passo a passo, degrau por degrau, lentamente, mas caminhamos sempre, progredimos sempre. Um artigo de Arildo Rezende nos diz o seguinte: o objetivo de nossa passagem pela Terra é o crescimento ético, intelectual, moral, espiritual, como também material, porque faz parte do nosso estágio. Mas precisamos caminhar em harmonia com todos os objetivos, porque o verdadeiro sentido da vida é a transformação espiritual. Só levaremos conosco as conquistas da alma, que são a generosidade, a bondade, o afeto, a solidariedade, o altruísmo e, principalmente, o amor a Deus e ao próximo. Tudo que fizermos de bom santifica nossa alma e nos aproxima de Deus. É aquilo que não se vê, mas ilumina a nossa vida. É o nosso farol espiritual e passaporte para o outro plano. Essa é a grande transformação que o Pai maior espera de cada um de seus filhos, o verdadeiro sentido da vida. E aqueles que ainda acham que o verdadeiro sentido da vida está no orgulho e no egoísmo e que se apegam aos bens materiais, após o desencarne, costumam permanecer em regiões próximas a nós, muitas vezes sem rumo, vítimas do desconhecimento, até usarem o seu livre-arbítrio e pedirem socorro. Esta situação ocorre com espíritos de várias categorias, independente de suas crenças ou religiões, quando encarnados aqui neste mundo de provas e de expiações. Padre Francisco de Paula Vitor, através de Raul Teixeira, no livro Quem é o Cristo, nos ensina: a ajuda de Jesus é essencial para a conquista da harmonia gradativa. À medida que vai nos auxiliando, vai nos informando a respeito dos motivos da nossa dificuldade, da perturbação que nos atinge. Com Jesus fica mais fácil entender que ninguém se acha no mundo como se estivesse numa estação de férias e festas permanentes. O Cristo é assim para todos nós, a fonte do ansiado alívio para todos os tormentos, para todas as lutas e dores, impulsionando-nos para que aprendamos a solucionar intrincados enigmas por meio de nossa comunhão com seus ensinos. E assim, devido aos nossos interesses imediatos, a incontáveis compromissos de ordem material que vamos assumindo e que constituem a nossa caminhada pela face da Terra, onde ainda damos mais valor aos tesouros materiais do que aos tesouros espirituais, demoramos
a nos libertar destas situações, para finalmente aceitar o convite do Mestre Jesus para o nosso recomeço. Este convite continuará ainda por séculos e séculos a ressoar como se fosse uma coisa muito difícil, muito distante de nós, aguardando o momento do nosso despertar, confiante no jugo leve que sempre está a nos ofertar o Mestre Jesus. Desta maneira, podemos colocar algumas perguntas para a nossa reflexão. O Mestre Jesus continua nos convidando para que Ele possa aliviar as nossas dificuldades? Nós temos o verdadeiro interesse em ir até Ele para buscarmos o entendimento e a transformação através da nossa reforma íntima? Temos o verdadeiro interesse em deixarmos a nossa zona de conforto sem assumirmos compromissos, querendo iniciar uma nova caminhada, participando dos diversos estudos e trabalhos voluntários que todas as casas espíritas colocam à nossa disposição? Participamos de alguma atividade em benefício do nosso próximo? É através destas participações que temos a oportunidade de aprender o verdadeiro significado da vida terrena. De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? Queremos realmente recomeçar melhor após este período de pandemia? O Mestre Jesus nos ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, o estudo, as pesquisas, as perguntas, o debate e a busca constante por novas informações que a doutrina espírita sempre nos oferece são as verdades que devemos conhecer. Devemos sempre procurar, todos os dias, pelo menos 30 minutos, quem puder mais, 1 hora, direcionar o nosso tempo para uma leitura da doutrina espírita. As obras básicas, as diversas obras complementares, centenas delas à nossa disposição, e lembremos sempre de ler, mesmo que seja uma página ou um item de um dos livros, para que possamos aos poucos ir adquirindo o hábito da leitura. Nós, brasileiros, temos um dos índices mais baixos pela leitura ao longo do ano. Não gostamos de ler, essa é a verdade. Então, é um exercício que nós temos que fazer todos os dias. Um dia lê uma página, outro dia vamos lendo outra, 30 minutos, depois passamos para 1 hora e assim sucessivamente, até adquirirmos o gosto pela leitura. É importante para todos nós que estamos dentro da doutrina espírita. Diz ainda Padre Francisco de Paula Vitor, no livro Quem é o Cristo: embora compreendamos
que cada indivíduo possa ter a sua visão particular da verdade. A verdade real está em Deus e vem sendo traduzida para as almas da terra por incontáveis mensageiros do Criador, século a século, milênio a milênio. Busquemos Jesus, você também, em cada dia de sua vida, com alegria interior, instalando em si mesmo os prenúncios de paz que o vacinará contra os maus tempos da alma, dando-lhe resistência para facear com bom ânimo todo e qualquer testemunho pelo qual tenha que passar. E cada um de nós devemos passar pela porta de entrada, conforme as nossas conquistas diárias e as nossas transformações. Pelo livre-arbítrio que Deus concede a todos nós, podemos entrar pela porta estreita ou pelas portas largas da vida terrena. A opção será sempre de cada um de nós, pois também sabemos que o plantio é livre, mas a colheita será sempre obrigatória. A porta estreita nos leva à prática constante das leis divinas, sempre voltadas para a bondade, a caridade e a fraternidade entre todos. Nos leva também à reforma íntima e às modificações de nossas condições morais e espirituais, sempre para melhor, conforme consta da lei do progresso, e sabemos ser imutáveis. Já as portas largas da vida terrena nos levam a tudo o que é contrário às leis divinas, proporcionando apenas as alegrias passageiras do plano terreno, retardando assim o nosso progresso, através de várias reencarnações. Ainda no livro Quem é o Cristo, de Padre Francisco de Paula Vitor, ele nos traz um tema, a porta da liberdade. Para muitas pessoas, as portas em que batem estão fechadas ou se fecham diante de seu toque. O provérbio popular afirma que, quando uma porta se fecha, abrem-se duas outras, em nome das novas oportunidades concedidas por Deus. As portas que se fecham com muita facilidade são as da busca material, em razão do despertar a cobiça de incontáveis criaturas. Para grande número de almas, ter aberto essas portas é tudo quanto lhes confere alegria, prazer e tranquilidade. Por outro lado, a porta da real felicidade parece não cativar tantos corações. É a porta que, por ser estreita, exige sacrifícios, sim. Embora estreita, é a porta que está sempre aberta, aguardando a boa disposição dos que já se cansaram do orgulho e seus penduricalhos. Para atravessar a porta da felicidade, basta querer com vontade firme, sem temores, pois para operar o bem não há concorrentes, pois é o coração iluminado pelo
faixa do amor divino que sustenta a travessia corajosa. Mas tudo tem por objetivo final o amoroso convite do Mestre Jesus para a nossa transformação e recomeço todos os dias. Ninguém parte ao chamado do mundo espiritual para transformar-se, e ao deixarmos o corpo físico no plano terreno, já passamos por um grande processo de transformação. Só que essa transformação, ela é tão sutil, é tão devagar, que na maioria das vezes nem percebemos o que está acontecendo. Já adquirimos novos conhecimentos e colocamos algo mais em nossa reforma íntima, sempre tão desejada por todos nós, mas tão pouco ainda praticada. Queremos nos melhorar, queremos nos modificar, mas muito pouco ainda fazemos para termos esse direito. E só crescemos quando tudo que fazemos para mudar para melhor aquilo que somos na presente existência. Ou seja, nos tornarmos melhor amanhã em relação àquilo que somos hoje. Este é o nosso progresso, a nossa modificação moral e espiritual de cada dia. Sabemos também, através dos ensinamentos que nos coloca a doutrina espírita, que ninguém retroage em seu caminhar. Alguns até ficam estagnados e outros vão mais devagar, mas sempre estamos progredindo, pois todos nós passamos por diversas lições que ajudam nas pequenas transformações e no recomeço melhor a cada novo dia de nossa caminhada. Nesse caminhar lento é que aprendemos o verdadeiro sentido da vida e como é curto o nosso período aqui na Terra, onde tudo se modifica a cada instante de acordo com a lei do progresso. Tudo muda no transcurso de nossa passagem pela Terra. De tempos em tempos, temos um novo corpo, mas o espírito é único e vai evoluindo com estas transformações sempre para melhor em cada uma de nossas reencarnações, até alcançarmos a perfeição relativa, pois sabemos que a perfeição absoluta é somente Deus. Para concluirmos um texto de Maroísa Pellegrini, que nos fala do amoroso convite. Jesus conhece com profundidade nosso mundo íntimo, conhece a causa de nossos sofrimentos e aflições. Conhecendo profundamente, sabe que teremos momentos de sofrimento e cansaço intenso. Seu coração amoroso convida-nos a buscá-lo sempre que nos sentirmos aflitos e fatigados. Assim, deixou-nos o amoroso convite registrado no Evangelho segundo Mateus: vinde a mim,
todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esta belíssima mensagem do Mestre Jesus é dirigida a todos nós, sem distinção de religião, de crença ou de classe social, pois todos nós somos filhos de Deus, que é Pai de infinita bondade e sabedoria suprema, e que deseja sempre o melhor para cada um de seus filhos, para recomeçarmos melhor a cada novo dia. No sentido figurado, o jugo significa submissão, obediência, autoridade, opressão. Por isso que o Mestre Jesus sabe de todas as nossas lutas diárias e ofereceu o seu jugo, que é muito mais leve, resumindo apenas em 2 itens: amar a Deus e ao próximo. Ou seja, um alívio para recomeçarmos melhor as nossas tarefas, os nossos compromissos e responsabilidades todos os dias. Este convite para recomeçarmos através dos tempos nos serve de um alerta para não sobrecarregarmos nossas mentes e corações com dúvidas e tormentos em torno de nossa vida diária e futura. Pois a cada um já basta o seu dia. Nosso fardo ficará mais leve, porque o Mestre Jesus sempre está a nos fortalecer. Jamais estamos sós, jamais estamos abandonados. Sempre temos alguém, temos o nosso anjo de guarda, o nosso Espírito protetor, que está a nos amparar e a nos orientar em todos os momentos de nossa vida. Ele, o Mestre Jesus, não resolverá os nossos problemas, porque esta tarefa e responsabilidade serão sempre de cada um de nós. Mas Ele sempre nos convida para que façamos a nossa pequena parte, cumprindo assim a nossa parcela de responsabilidade perante as leis de Deus e perante as leis humanas. E quem mais precisa aprender a cumprir estas tarefas é sempre aquele que está aqui falando, pois é sempre o mais necessitado para recomeçar melhor todos os dias a nossa caminhada. Lembro mais uma vez, quem tiver interessado naquele livro de Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda, leiam, porque é importante vermos a atual situação que estamos passando, não só no Brasil, em todo o mundo, em relação ao que está colocado ali naquele livro. Agradecemos mais uma vez a Deus, a Jesus, aos amigos mentores e protetores, por mais esta oportunidade que recebemos na noite de hoje. Agradecemos a presença e a atenção de todos
Que Deus nos ilumine, agora e sempre, e assim seja. Muito bem.